Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre a Croácia que avança às quartas de final da Copa do Mundo, vencendo o Japão nos pênaltis. Tivemos pênaltis na Copa do Mundo, até demorou um pouco ali para ter pênaltis, mas no final das contas não foi uma experiência agradável ter pênaltis, até porque até chegar aos pênaltis foi um jogo ruim, mais ruim com R maiúsculo, tá? Vou te falar, hein? Depois do gol do Perisic, isso foi digno de um Ituano e Operário, de tão baixo nível que teve, até porque as duas equipes ficaram meio com medo de se lançar para o ataque, já que fizemos os gols aqui, tá empatado, eu tô com medo de tomar um contra-ataque, os adversários ali, ambos os times contra-atacam muito bem, então eles ficaram com muito medo de deixar a defesa desprotegida e o jogo não rendeu no final das contas, nem ali depois do gol do Perisic, nem o Japão e nem a Croácia ficaram assim aquele negócio de vamos tentar crescer um pouco no jogo, frear ali o oponente, né? O Japão até tem uma chance depois do gol do Perisic, mas parou por ali e a Croácia pouco criou para conseguir fazer o segundo gol. Foi um jogo que no final das contas foi bem chato e é um jogo assim que mostra equipes que dependem muito de algumas coisas. O Japão depende muito que o adversário dê os espaços certos para eles conseguirem trabalhar a bola em velocidade. E é claro, a Croácia depende muito do meio-campo jogar bem, porque como eu sempre disse nessa Copa do Mundo, a força da Croácia está no meio-campo, que é feito de 3 jogadores que em ótimos dias são extraordinários, né? O Luka Modric, que dispensa apresentações, Marcelo Brozovic, meio-campista da Inter de Milão, que é excelente jogador também, e o Mateo Kovacic, jogador do Chelsea, já foi jogador do Real Madrid, é outro meio-campista que, dependendo do dia, pode tomar uma atuação espetacular. Mas é aquele negócio, hoje nem o Brozovic, nem o Kovacic jogaram bem, só o Modric jogou bem, e ainda tem a questão do meio-campo estar mais envelhecido e não poder jogar na prorrogação por um inteiro, né? A gente viu tanto o Kovacic quanto o Modric sendo substituídos. É aquele negócio, né? Depois que tira os melhores jogadores, é difícil acreditar que vai sair alguma coisa de lá, né? O Perisic, que estava sendo o melhor jogador da Croácia no jogo, saiu na prorrogação. Ou, como eu disse, o Modric também saiu. Até fiquei uma preocupação, como é que eles vão bater pênalti se os melhores jogadores estão todos no banco, né? Mas é aquele negócio, era necessário porque não havia mais gás no tanque deles, né? Então, fato é que a gente está vendo aí uma Croácia que tem esses problemas quando os jogos se alongam muito. Inclusive, na Copa de 2018, eles passaram nas oitavas de final pelos pênaltis contra a Dinamarca, né? E nas quartas de final foi nos pênaltis contra a Rússia. E muito da final ter sido aquela tranquilidade para a França ganhar era porque não tinha mais gás naquele time da Croácia. Não tem muito tempo para se recuperar fisicamente para jogar as outras rodadas de mata-mata. Então, assim, você vai acumulando desgaste, fica difícil jogar com a mesma intensidade todos os jogos. Então, assim, fato é que a Croácia hoje teve um jogo que, ao meu ver, eles mostram muitas dificuldades criativas quando o meio campo não funciona e dependeram ali do Lovren fazer aquele belíssimo cruzamento com o Perisic, numa belíssima testada dentro da grande área, não foi nem da pequena área, uma cabeceada que foi muito boa da distância que ele estava para conseguir o empate, né? Porque criar jogadas mesmo, a Croácia pouco fez isso no jogo todo, né? O Japão, ao meu ver, no contexto geral, fez um jogo melhor, fez um jogo mais produtivo, ao meu ver, mas aquele negócio, o futebol é sobre quem aproveita a oportunidade, assim como o esporte em geral. Se tem uma janela pronta para você pegar ali a oportunidade para ganhar o jogo, você tem que aproveitar. E o Japão teve chances claras, não aproveitou e acabou dando ali a oportunidade da Croácia voltar para o jogo como voltou. E assim, o segundo tempo do Japão foi ruim. O Japão sumiu no segundo tempo, deixou a Croácia jogar mais à vontade. E aí na prorrogação um dos dois times quis jogar de verdade, né? Teve um chute ali do Mitoma, né? Que é o nome do jogador do Japão, né? No fim do primeiro tempo da prorrogação, mas só, né? E aí nos pênaltis é acaso, né? E muito também de como os goleiros vão performar. E aí o Livakovic foi melhor, né? 3 pênaltis defendidos, tudo bem. Os jogadores do Japão bateram bem os pênaltis? Não. O segundo pênalti que o Livakovic defende tem que dar muito mérito ao goleiro, né? Foi com a ponta da mão ali que ele conseguiu fazer a defesa. Há de se elogiar muito o que o Livakovic fez. E também você tem que dar mérito ao goleiro quando ele acerta o lado. Os goleiros têm que estar constantemente nesse momento fazendo uma leitura de como está a inclinação do corpo do jogador, porque isso indica para que lado ele vai colocar o peso do pé e chutar a bola. Então, assim, os goleiros têm que fazer essa análise o tempo todo, essa leitura. E o Livakovic só errou o lado uma vez. Isso tem que elogiar, né? E o próprio jogador também tem que enganar o goleiro, tanto com o movimento do corpo, dos olhos. É um jogo muito mental os pênaltis. E nesse sentido, a Croácia saiu melhor. Perdeu o único pênalti porque o cara bateu de uma
vontade, né? Não é o louco Abreu, não tomou só 3 passos para bater o pênalti, vai perder. As 90% das vezes é assim. E no final das contas é isso que o jogo se resume, né? Foi nos pênaltis, né? Foi um jogo que no tempo regulamentar o Japão foi melhor durante até o gol do Perisic. Aí depois do gol do Perisic o jogo morre, né? Infelizmente a prorrogação foi do nível de um Ituano e Operário. O jogo foi bem de baixo nível depois que ficou empatado em 1-1 e acaba aí tendo um time com desgaste extra de 30 minutos e fora também o desgaste mental. Se bem que esse desgaste mental, quem vence o jogo acaba saindo até um pouco fortalecido, mas é aquela questão, é uma possível vantagem tanto para a Coreia do Sul e Brasil, dependendo de quem vai passar, que seja o Brasil, né? Porque assim, impossível, porque vai que tem prorrogação para Brasil e Coreia do Sul também, mas a questão é que a gente sabe, né? O desgaste físico numa Copa do Mundo conta muito, né? E a Croácia, ela consegue avançar, mas ela tem 30 minutos a mais de desgaste físico com um elenco que envelheceu 4 anos em relação à última Copa. Então, a ver como vão se comportar nas quartas de final, mas não dá para subestimar a Croácia, né? Porque tem bons jogadores, tem Kramaric, tem Perisic, tem o Gvardiol, que é um zagueiro extraordinário, que jogo que ele fez, 120 minutos, o cara fisicamente impressionante, lançamentos de muita qualidade, e assim, usando a velocidade, a Croácia pode machucar o Brasil, porque os lançamentos do Gvardiol são muito precisos, então a zaga brasileira vai ter que estar bem atenta. Tem bons jogadores nessa Croácia, ela ainda é uma seleção bem talentosa, bem competente, pelo menos no 11 inicial. Dos jogadores que vêm do banco de reserva, esses aí tendem aí a cair o nível quando entram, né? Podem entrar com mais gás, né? Mas a questão é que em questões técnicas acabam sendo inferiores. Essa é a vantagem, por exemplo, que o próprio Brasil, França tem de terem um banco muito profundo, de terem assim jogadores de qualidade até alternativa no sentido de propor características diferentes. A Croácia não tem esse luxo, mas a ver o que acontece, jogo se ganha em campo, não adianta ter melhor jogador, melhor seleção se você não tiver um bom desempenho, porque no final das contas a Croácia surpreendeu muita gente em 2018 por ser uma seleção valente, que não se entrega fácil, e hoje mais uma vez não desistiram, buscaram um empate e nos pênaltis levaram a melhor. Gente, por esse vídeo é isso, durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.